Olá, vamos continuar nossa jornada falando em educação à distância de quarta geração, agora com a educação brasileira, com o tema Educação no Governo Imperial, direto da Academia Lato Sensu do Instituto Icapuí Filmes. O governo imperial arcou com a responsabilidade da manutenção dos cursos superiores, então existentes e reduzidos. Mas quanto ao ensino primário e secundário, as diversas províncias, que eram, no seu geral ainda, demasiadamente pobres para organizá-los, ficaram entorpecidos, como que em uma tática e tácita esperança de que o governo central, ao qual era permitido pela lei que intervisse na instrução primária e secundária nas províncias, viesse em seu socorro. O espírito do ato adicional, porém, era na realidade o espírito da descentralização. O que de fato a lei havia pretendido criar era a possibilidade de uma intervenção suplementar do governo central no campo primário e secundário, e não criar dois sistemas paralelos de ensino. Embora não declarasse isto explicitamente, a responsabilidade do ensino primário e secundário deveria ser, em primeiro lugar, das próprias províncias. Por causa disto, e talvez também por falta de recursos, o governo central nunca chegou a intervir maciçamente no ensino primário e secundário, a não ser no município do Rio de Janeiro, como eu já disse, porque lá era a sede do governo. Em relação especificamente ao ensino secundário, no município do Rio de Janeiro, o governo imperial limitou-se a estabelecer o Colégio Dom Pedro II, qual, num curso de 7 anos de duração, correspondia aproximadamente ao que depois veio a ser o ginásio e o científico. O Colégio Pedro II gozava de uma série de regalias. Os alunos que nele concluíam o curso formavam-se diante do ministro do Império, perante quem prestava um juramento solene. Frequentemente, o imperador também estava presente à cerimônia. Recebia como título o grau de bacharel em letras, embora a instituição não fosse de nível superior. E, ademais, podiam entrar imediatamente os alunos formados pelo Colégio Pedro II em qualquer outro curso de nível superior, sem necessidade de prestar outros exames. Apesar da formatura no Colégio Pedro II permitir o livre ingresso a qualquer instituição de nível superior, poucos, aliás, pouquíssimos, eram os alunos que completavam o curso de 7 anos. O motivo disto estava em que, para ingressar às faculdades, não era necessário comprovar-se a frequência do curso secundário nem do primário, bastando realizar os exames preparatórios parcelados. Como a formação no Colégio Pedro II era exigente, a maioria, mais exatamente a quase totalidade dos alunos que estudavam no Colégio Pedro II, conseguia a aprovação dos exames parcelados sem precisar concluí-lo. E, obtendo-a, não havia mais interesse em concluir o curso. Já na segunda metade do Império, começaram a surgir um punhado de estabelecimentos particulares de ensino secundário e algumas poucas escolas de formação para o magistério. Estando o quadro assim configurado, perto do fim da época do Império, começaram a surgir sinais de que a sociedade estava começando a amadurecer para o problema educacional.
Dizemos que a sociedade imperial parecia estar amadurecendo para o problema educacional porque, por esta época, já estava consolidada a unidade nacional do ponto de vista militar. Uma série de outros problemas mais preeminentes estavam solucionados ou em via de solucionar-se, como, por exemplo, a abolição da escravatura, que já estava à vista e podia-se pensar mais serenamente na educação brasileira. 4 sinais são particularmente marcantes no sentido de parecer e evidenciar no fim do Império estava para vir e à tona o problema educacional. Primeiro, com a discussão mais profunda sobre a necessidade da criação de uma universidade no Brasil. No mundo tinha universidade, na Europa por muitos anos. Tal tema foi estudado pelo professor Roque Spencer, Maciel de Barro, no livro A Ilustração Brasileira e a Ideia de Universidade. O segundo, e foi a convocação do primeiro Congresso Nacional de Educação para o ano de 1883. Foram convocados educadores e outras autoridades interessadas nos problemas educacionais de todas as partes do Brasil. Seus pronunciamentos foram enviados antecipadamente para o Rio de Janeiro, mas o Congresso não chegou a realizar-se. O terceiro foi a apresentação de 2 projetos de reforma das leis de ensino, em 1882 e 1883, ambos estudados e comentados na época por uma comissão presidida por Rui Barbosa, cujos pareceres são, na realidade, um extenso tratado para o problema educacional do Brasil da época. Embora tais pareceres primem pelas suas qualidades literárias, o fato é que também, debaixo deste aspecto, à primeira vista estético-linguístico, parece se esconder uma análise que tem mais objetividade do que Fernando de Azevedo parece querer admitir em sua obra, que é uma das referências para este assunto: a cultura brasileira. Os pareceres foram também posteriormente estudados em um livro de Lourenço Filho, intitulado A Pedagogia de Rui Barbosa. As diretrizes, porém, traçadas nesta época do Império por Rui Barbosa, não chegaram a serem discutidas em plenário. Por causa disto, no ano seguinte, ao da abolição da escravatura e talvez para agilizar as transformações que já se viu à vista, alguns meses antes da proclamação da República, Sua Majestade o Imperador Brasileiro, na última sessão, havida no Parlamento Imperial, realizou um impressionante discurso. Este discurso seria o 4º dos sinais a que nos referimos sobre a proclamação da República. Neste que foi o discurso da fala do trono de 3 de maio de 1889, Dom Pedro II solicitava o seguinte de todo o governo brasileiro: a criação de um Ministério da Educação, pois até aquela época não existia nada semelhante na organização de nosso Estado. A fundação de uma rede de escolas técnicas no território nacional, o estabelecimento de 2 universidades no Brasil, uma ao norte do Império e a outra ao sul. O estabelecimento de outras faculdades isoladas nas demais províncias que não visasse apenas ao preparo para as profissões liberais, mas também ao cultivo das ciências e letras, vinculado às 2 universidades a serem fundadas. O imperador
ainda chamava a atenção da necessidade de alicerçar este sistema de ensino superior sobre a instrução primária e secundária, até então bastante precária no Império. Amanhã nós vamos falar sobre a educação na era da República, aqui, direto da Academia Lato Sensu, do Instituto Icapuí Filmes. Muitíssimo obrigado por nos acompanhar nesta jornada de aprendizagem. E se você estiver gostando, por favor, assine o nosso canal. Aqui tem uma marca d'água. Você clica e você vai direto para a página central, onde você pode curtir, compartilhar, recomendar para os amigos, recomende para os seus alunos, meus amigos professores e professoras deste Brasil lindo e maravilhoso. E até amanhã.